Graça e paz, irmãos. Hoje é o nosso 15º áudio e último do livro Tornando-se uma Igreja Acolhedora. Como criar um ministério de acolhimento, de Tom S. Rainer. Um pós-fácil de suma importância. Os líderes da igreja vivem em uma época paradoxal. Por um lado, a grande frustração e até mesmo um sentimento de futilidade. As igrejas estão lutando e decaindo. Algumas estão quase fechando e muitas outras já fecharam as portas. Por outro lado, os líderes de igreja têm muitas oportunidades. Em quase todos os locais, há um número incontável de pessoas que não frequentam as igrejas e ainda não responderam positivamente ao Evangelho. E essas pessoas que não vão à igreja não são resistentes ao Evangelho nem contrárias à igreja. De fato, muitas delas estão buscando ou esperando um convite da nossa parte. Os millennials e seus filhos. Os millennials, nascidos entre 1980 e 2000, representam a maior geração da história dos Estados Unidos. Mais de 78 milhões de jovens adultos poderiam estar em nossas igrejas. Porém, menos de 1 a cada 5 realmente o fazem. Mas nossa pesquisa indica uma receptividade crescente ao Evangelho e à igreja. Os millennials dificilmente são hostis. É possível que eles estejam mais apáticos em relação às nossas congregações e à nossa mensagem, mas a maioria deles não é resistente. E agora que muitos dos millennials são pais, eles estão reconsiderando suas prioridades. Seus filhos são a próxima grande geração. Eles formam a geração Z, ou Argin, ou algum outro nome que ainda virá para ficar. Essas duas gerações representam oportunidades grandiosas para nossas igrejas. Elas podem se tornar mais receptivas a uma mensagem de esperança transmitida por mensageiros de esperança. Os millennials e seus filhos estão aqui e estão visitando sua igreja. Frustração cultural. Há pouco tempo, a cultura das igrejas e do cristianismo era a cultura do nosso ambiente. Pelo menos na superfície, muitos dos nossos valores eram os valores que permeavam o ambiente ao nosso redor. Hoje a situação não é bem assim. Os líderes e os membros da igreja ficam cada vez mais frustrados com o mundo ao nosso redor. Nós não entendemos por que tantos membros de nossa localidade enxergam as coisas de um modo tão diferente do nosso. Por isso, muitas vezes nos retiramos. Nós vemos a igreja como uma fortaleza que nos protege da cultura pagã que está ao nosso redor. Fazemos as coisas do modo que sempre fizemos, porque nos sentimos confortáveis e seguros assim. Mas também deixamos de alcançar pessoas. E estamos tão preocupados com o nosso conforto, nossa fortaleza e nossos desejos a ponto de não sermos mais uma igreja. Ao deixarmos de impactar a cultura, acabamos nos transformando em um clube social de observação religiosa. E nossas igrejas estão decaindo. Algumas morreram. Isso acontece quando nos alienamos. Isso acontece quando deixamos de ser uma igreja acolhedora. Mas ser acolhedor também significa ir. Ser acolhedor significa ir. Antes de concluir esse livro, preciso ser claro a respeito de um ponto crucial. A igreja acolhedora não é meramente uma igreja que espera o mundo chegar ao endereço físico da congregação. Não quero deixar você com a impressão de que a grande comissão consiste em esperar as pessoas virem até nós. A igreja acolhedora consiste mais de uma atitude ou de uma disposição. A igreja acolhedora representa a mentalidade de um foco externo em vez de um foco interno. Trata-se de servir em vez de ser servido. Você lembra da história de Steve? O introvertido que se tornou um membro fundador do Ministério de Acolhimento e Boas-Vindas em nossa igreja? Bem, o resto da história é muito legal. Steve aprendeu a se sentir confortável para conversar com os visitantes sobre a igreja quando eles chegavam. Ele aprendeu uma lição. Ao colocar seu foco nas outras pessoas, todas as outras coisas se encaixam.
Ele levou essa disposição consigo para fora das paredes da igreja. Aprendeu a ter conversas naturais e fáceis sobre sua fé e seu Senhor. Muitas pessoas o escutaram, muitas pessoas decidiram seguir a Cristo. Steve aprendeu que os membros de uma igreja acolhedora têm duas inclinações principais. Primeiro, elas enxergam além de si mesmas. Elas são a antítese dos membros que querem tudo à sua maneira. A música, as instalações, o horário dos cultos e assim por diante. Os membros que querem tudo à sua maneira são egoístas. Eles enxergam a igreja mais como um clube de campo, um local no qual pagam para receber vantagens e privilégios. Steve representa os membros da igreja cujo foco está nas outras pessoas. Pelo fato de estarem tão ocupados com as necessidades das outras pessoas, esses membros não têm tempo para ficar obcecados com as coisas que não estão à sua maneira. E isso nos leva à segunda inclinação. Uma igreja acolhedora é uma igreja que obedece o ID. Os membros percebem que a igreja não é um lugar confinado a paredes e muros, mas consiste em um povo determinado a obedecer ao ID. Eles demonstram o carinho e o amor de Cristo em seus locais de trabalho, em seus bairros, nos lugares onde fazem suas compras e em todos os locais onde encontram pessoas. As pessoas da região veem a Cristo nos membros da igreja acolhedora. Elas decidem visitar a igreja. E quando a visitam, são bem recebidas, são verdadeiramente acolhidas. Essa é a grande comissão. Essas são as igrejas acolhedoras. Sua igreja é verdadeiramente uma igreja acolhedora? A resposta para essa pergunta tem implicações eternas. Pontos a considerar. Número 1. Releia Filipenses 2:3. Relacione os detalhes desse versículo com a tarefa de se tornar uma igreja acolhedora. Número 2. Quais as qualificações o membro de um ministério de acolhimento e boas-vindas precisa ter? Número 3. Explique a importância e a relevância de uma pesquisa feita com a ajuda do visitante oculto. Quem deve realizar a pesquisa do visitante oculto para a sua igreja? Com que frequência você deve conduzir essa pesquisa? Como a sua igreja pode ser mais efetiva para alcançar a geração do milênio e seus filhos? Esse é o número 4. Número 5. Por que uma igreja acolhedora também deve ser uma igreja que obedece ao ID? Bem, amados, assim nós encerramos a leitura desse livro. Espero que os irmãos reflitam sobre tudo que esse livro abordou, sobre como se tornar uma igreja acolhedora, que nós possamos cumprir o ID de Jesus com excelência. Aqui traz uma importante reflexão. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima leitura.